Fala galera vascaína, Jorginho aqui, canal Meu Vascão. Vamos pro giro de notícias, nossa edição da manhã. Sábado promete, mas a gente ainda tá falando do Diniz. Vamos para a coletiva do Fernando Diniz, conforme eu prometi para você e para o vovô. Vô, é o comentário, a explicação, a opinião a respeito daquilo que o Diniz falou, de como o Diniz interpretou, de como ele entendeu o jogo. Valeu, galera! Nosso react. Torcedores protestam contra Fernando Diniz com cartazes de Fora Diniz em São Januário. Será que isso está na coletiva? Não sei. Vamos ver logo depois da vinheta. Galera, o Diniz foi muito vaiado depois do jogo contra a Chape. E é isso que a gente espera que ele justifique, que ele explique, né? Hoje ele tem 50% de aproveitamento em jogos de São Januário como técnico do Vasco. Eu particularmente torci muito, fiquei muito feliz quando o Diniz chegou aqui, mas eu, assim como todos vocês, estou com meu pé atrás. Eu quero sinceramente, com todo carinho, ouvir o que ele tem a dizer para a gente fazer as nossas ponderações. Eu peço a você, eu sei que tem muita gente que não gosta de assistir coletiva porque é muito longo, não é legal, mas a gente vai interagir, a gente vai comentar e eu vou pontuar um monte de coisas para deixar dados para você depois retornar para mim e a gente fazer aí aquele ping-pong para a gente chegar a uma conclusão, um veredito em relação às pontuações do treinador do Vasco, tá bom? Vamos então para a entrevista coletiva com vocês, Fernando Diniz. Boa noite, Diniz. Aqui Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Queria a avaliação da partida de hoje, mas o empate, uma sensação de frustrante, de decepção por conta da parte final do jogo. Quando você espera que a equipe vai começar a entregar uma regularidade para a sequência dos jogos, principalmente em São Januário, se você puder também confirmar, se é uma informação que o Alan está sendo negociado, o volante do Flamengo, se existe essa confirmação da negociação com o jogador. Obrigado. Realmente, boa noite. Em relação a contratações, vai ficar no ambiente interno. Em relação ao jogo, muito frustrante pelo resultado, e em termos de desempenho, não. Uma partida que a gente teve um domínio completo, o time jogou bem e produziu muita chance de gol e ofereceu muita pouca chance. No final, um pouco natural, alguns jogadores saíram porque cansaço, o Piton estava puxando câimbra e o Thiago pediu para sair, senão não tinha saído nenhum dos dois. Só o Brenner que tinha sido uma mexida tática mesmo, por opção minha. E o Nuno também estava cansado e o Marino era uma opção mesmo para entrar no jogo. É muito frustrante pelo resultado, não pela produção da equipe. Em termos de produção ofensiva, foi o jogo talvez que teve mais produção desde que eu estou aqui. Produção efetiva. O Vasco perdeu hoje 7 grandes chances, é muito raro acontecer isso no jogo de Campeonato Brasileiro. Para você ter uma ideia, o jogo do Santos, que a gente ganhou de 6-0, nós finalizamos 8 bolas no gol, fizemos 6 gols. Contra o Inter, que a gente ganhou de 5-1, a gente finalizou 7 e fez 5. Hoje a gente finalizou 11 dentro do gol e fizemos só um gol. E muitas chances, muitas finalizações de dentro da área, chances claras. Então o time, a regularidade que a gente tem que ter regularidade no desempenho. É até difícil repetir tamanha produção ofensiva. A gente não pode admitir empatar ou perder 2 pontos em São Januário do jeito que a gente jogou hoje. Então, assim, é muito frustrante pelo resultado. Diniz, boa noite. Danilo do Expresso 1923. É um jogo que eu imagino que é frustrante para a torcida também, mas, ao mesmo tempo, o retrospecto do Vasco não é bom, né?
São 49 jogos, são 15 vitórias, 14 empates e 20 derrotas. Eu imagino que isso deva estar martelando ao perder a oportunidade de fazer 3 pontos. Por que o sistema defensivo do Vasco, quando a Chapecoense conseguiu sair um pouquinho, 15, 20 minutos, se mostrou tão frágil? O time se desmantelou com a saída do Thiago Mendes ali defensivamente? Achei o sistema defensivo frágil. Achei que o time, alguns jogadores cansaram. A gente começou a errar passe e tomar a transição e a Chapecoense tinha que lançar para frente. Achei o time frágil. Acho que está ganhando de 1-0 pelo número de chances que a gente perdeu. É natural ter um certo nervosismo. Mas não achei o time frágil. Acho que no final do jogo, pelo nervosismo do jogo, está ganhando de 1-0. A gente, todo mundo muito incomodado de não ter ganho do Madureira, de estar numa situação de ter perdido para o Mirassol. E aí a gente fez uma falta desnecessária e tomamos o gol. Eles finalizaram 4 bolas o jogo todo. Não preciso falar que o sistema frágil, o defensivo está frágil. Se você permite para os caras finalizarem 4 bolas, você finalizava mais de 20, isso é um jogo de futebol, os caras vão finalizar alguma vez. No jogo de hoje, não tem nada a ver com alguns jogos para trás. Contra o Mirassol, o time fez uma boa partida e perdeu o jogo. A gente precisa ganhar jogo. Você fala assim, precisa ganhar para mudar o retrospecto passado. Fazer uma parada geral assim da minha chegada aqui no Vasco. Quando eu cheguei, o time estava na zona de rebaixamento ano passado e tinha um temor muito grande do rebaixamento. O time determinado jogava bem, não pontuava. Jogos como o de hoje, por exemplo, que a gente tinha, que teve aqui contra o Grêmio, Atlético Mineiro, o Bragantino. Em determinado momento, a gente teve uma sequência de 12 partidas, das quais a gente ganhou 7, empatou 4 e perdeu uma, que foi para o Palmeiras. E nesses empates foram a classificação da Copa do Brasil contra o Botafogo, então quase com um resultado de vitória ali. E depois tivemos um momento muito ruim, tomamos 5 partidas seguidas. A gente ganhou do Inter, praticamente escapou do rebaixamento. E depois teve aquele jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente foi com o time todo mudado e teve uma expulsão com 10 minutos de jogo. Isso foi a minha passagem do Vasco, a gente terminou, antes de terminar, escapou, não era para ter sofrido tanto. Naquele momento de alta, a gente era para a gente ter pontuado bem mais e a gente estava sonhando até com Libertadores naquele momento. Depois teve os jogos da Copa do Brasil, que a equipe foi muito bem nos 4 jogos e também ganhou 1 dos 4 jogos, mas jogou muito bem. E agora o ano começa, se a gente ficar pegando o retrospecto das partidas, é sempre muito ruim. O time tem muita coisa. E nesse meio de tudo isso, teve a valorização do Ryan, que valia 10 milhões, ia ser vendido por 10, 12 milhões, 8, foi vendido quase que o triplo. Então, o trabalho como um todo é como um todo. E nós estamos o time titular jogou 4 vezes esse ano. O time titular. Teve uma partida horrorosa, que já foi contra o Flamengo, primeiro tempo horroroso. E o segundo tempo teve um jogador expulso com uns 4 minutos de jogo, 5 minutos de jogo. Então é difícil você avaliar o segundo tempo. Foi um primeiro tempo horroroso, horrível. Depois os jogos de time de Série A. Nós tivemos uma boa partida contra o Bragantino, contra o Mirassol. E hoje fez um jogo, em termos de jogar futebol, jogou muito bem. Infelizmente, a gente não botou as bolas para dentro do gol. Então, esse é o apanhado geral. Senão, a gente quer mudança no futebol brasileiro, assim, com 4 jogos de time titular e o time jogando bem a maior parte dos jogos. Não jogando mal. Somente dos jogos, os 2 do principal campeonato, os 2 jogos do Campeonato Brasileiro. A gente tem que ter um pouco de calma e fazer análises um pouco mais profundas para não achar que está tudo errado, que não está tudo errado. Tá? Cara, eu até concordo, né, que não está tudo errado. Também concordo que o time jogou bem, mas a bola não está entrando, tem alguma coisa errada. Eu não sei se é afobação, não sei se é falta de confiança. Eu sei que a bola não está entrando. E a gente está com 1 ponto em 6 disputados. Alguma coisa ele precisa fazer, entendeu? Ele tá ali para isso, ele ganha muito dinheiro. Eu vou falar uma coisa para vocês, cara, assim, eu não culpo o Diniz de tudo. Eu não acho que ele é o grande vilão da história. Mas é óbvio que ele tem que ser responsabilizado.
cara ganha uma fortuna por mês. Quem é que tem que responder isso? O retrospecto dele é negativo, cara. É muito ruim. O ano começou mal. A gente já está sofrendo com 2 rodadas de campeonato. Tendo sido avassalador contra a poderosíssima Chapecoense ou não, ele tem que responder por isso. Tá errado. Thiago Tostes, o Vasco finalizou muito mais que a Chapecoense, sobretudo no primeiro tempo, praticamente só o Vasco finalizou a gol. Mas faltou para transformar isso em mais gols, para aprimorar mais a finalização nos treinos. Eu acho que o treinamento não está faltando. É uma bola que pode entrar a qualquer momento. Como entrou 5 contra o Inter, 6 contra o Santos, 4 em outras ocasiões, como contra o Maricá. Hoje a bola teimou em não entrar. A gente lamenta muito por isso. Diniz, queria que você falasse da atuação do Coutinho e da atuação do Brenner. O Brenner ficou muito tempo sem jogar lá na equipe da Udinese? A Udinese ele ficou bastante tempo sem jogar, ele foi emprestado para o Cincinnati, nos Estados Unidos. E aí jogou, fez gols, mas ele estava sem jogar desde acho que novembro, dezembro. E, então ele é um jogador que veio, ele é um jogador que eu conheço, você também conhece, ele não costuma perder os gols que ele perdeu. No fundo é isso que é a maior especialidade dele, é fazer gols. E eu tenho muita convicção de que ele vai entrar em ritmo, espero que rapidamente, e vai dar alegria para o torcedor vascaíno. Boa noite, Fernando Diniz. O Coutinho foi uma partida muito boa. Aliás, todos os jogos que o Coutinho jogou, ele foi muito bem nessa temporada. Ele voltou forte, voltou muito focado. Jogou bem contra o Maricá, jogou bem contra o Mirassol. E hoje jogou muito bem outra vez. Boa noite, Fernando Diniz. Tim Homer, canal Oswaldo com Maltinos, Rádio Conexão Total. Vendo que o volume de jogo foi impressionante, né? Foi praticamente ataque contra defesa. Tu acha que, no caso, para finalização, para gols, está faltando aquela peça fundamental para que tenhamos um goleiro, um atacante que seja de ofício ali para suprir a ausência de Verratti e do Ryan? O Brenner é um jogador desse ofício. Eu falei, ele não costuma perder os gols que ele perdeu. Ao contrário, o cara que precisa de muita pouca chance para fazer gol. É um jogador que se notabilizou pela qualidade de capacidade de fazer gols. Então, chega no Spinelli também, a gente vai tentar suprir a ausência dos dois. O mercado, a gente se movimentou bem no mercado, a gente trouxe 2 bons jogadores, com características diferentes, para poder a gente estar bem amparado. Boa noite. Com a chegada do Spinelli, o Brenner não vai poder perder gol desse jeito. Entendeu? Não vai poder, porque o Spinelli é centroavante, é matador. O Brenner vai ter que melhorar, cara. Vai ter que melhorar. Diniz, Sérgio Quindes, canal Atenção Vascaínos. Na última coletiva você abriu falando justamente a questão do resultado. O que o Vasco precisa fazer? O Vasco precisa ganhar, voltar a ganhar. Tiveram jogos em que o Vasco não jogou bem e não conseguiu ganhar. Jogos como hoje, que o Vasco jogou muito bem, merecia no primeiro tempo ter feito 3-4-0. Teve a questão de um gol, na minha opinião, mal anulado. Questão de uma possível falha do Léo Jardim no último lance. Gols perdidos. Enfim, o Vasco merecia ter saído com a vitória, mas também não saiu. Futebol acontece. Mas você sempre fala em coletiva que busca acertar, corrigir, ajustar para poder, no próximo jogo, melhorar, obviamente. Em algum momento passou pela sua cabeça mudar a forma de jogar, você, em vez de corrigir o seu estilo de jogo, como o time vem jogando, você, já que dessa forma, independente do que vem acontecendo ultimamente, os resultados não estão vindo, em abrir mão de algumas convicções e tentar mudar algo que o Vasco vem jogando para uma forma totalmente diferente ou minimamente diferente? Obrigado. Qual a convicção que você sugeriria? Convicção do quê? Do time jogar, o time criar muita chance de gol, que nem foi hoje? Como mudar, ser menos agressivo, criar pouca chance para ver se a gente ganha? De bola longa, onde a gente fez muito mais, às vezes até do que devia. A gente saiu só com bola longa hoje. Só que a gente não tem um jogador grande lá para disputar hoje.
Então não tem muito sentido. Eu quero que o time faça, se eu conseguir que o time faça o que fez hoje, a chance do Vasco ter um ano muito bom vai ser muito grande. Foi a melhor partida em termos de desempenho ofensivo, em termos de criação de oportunidades desde que eu estou aqui. E a gente ofereceu quase nada para a Juventude. No final, assim, teve um certo nervosismo, o time ficou, às vezes não sabia se esperava, se continuava pressionando muito alto, e alguns jogadores cansaram. Hoje, especificamente, tudo no mesmo momento. E a gente teve que fazer as trocas. Mas hoje não. É muito difícil, né? É muito difícil a pergunta do Sérgio Kind. Eu até interrompi o Diniz no meio da fala, peço até desculpas a vocês por isso, mas é muito difícil. O cara massacrou o jogo inteiro, massacrou. Atacou. Tomou um gol de bola parada no final do jogo de uma falta que não existiu. Aí tu vai perguntar pra ele assim, porra, muda o esquema tático? Não dá. Aí não. Outras partidas, e a partida que a gente fez muito ruim, péssima, foi a partida do Flamengo. Essa partida ela merece muito mais crítica até do que aconteceu. Foi muito ruim o primeiro tempo, horroroso. Agora, dos outros partidos, assim, contra o Madureira, o time não jogou o time titular, jogou com mesclado, e a gente teve pouca aceleração, mas mesmo assim, o jogo do Madureira era um jogo de situações normais para ter ganho de 2-3-0. A gente perdeu um pênalti, teve um pênalti não marcado, teve 2 bolas na trave. Então, não é... Só que o resultado, ele é imperativo. A chance da gente começar a ganhar é continuar melhorando. Se a gente continuar melhorando, eu acredito muito que a gente vai começar a ganhar jogo. De maneira sequencial. Diniz, boa noite. Rodrigo Crevelari, o Digão do podcast Cruz Maltino. Você tinha falado algumas respostas anteriores sobre precisar vencer. O torcedor quer que vença, todo mundo quer que vença. Já vendo o próximo jogo, um clássico, né, dentro de São Januário contra o Botafogo, necessita de todas as peças na sua mão. Saiu a informação de que o PH está lesionado. Você acha que ele já vai estar apto para domingo? E também se você já tem em mente um time que possa ir jogar contra o Botafogo domingo. Vou pensar no time, a gente tem um esboço daquilo que eu pretendo fazer no domingo, e o PH, de fato, ele sentiu um problema no pé e está se recuperando, a gente espera ele o quanto antes. Boa noite, Diniz. Brian Lucas, do Colina 1927. Eu queria falar um pouco nessa questão também de vencer jogos. O Vasco, em São Januário, ano passado, teve um retrospecto que ficou uma partida sem vencer, um tempo sem vencer. E na partida de hoje, enquanto o Vasco vencia a partida, a gente viu o Vasco trocar com a equipe da Chapecoense. Em alguns momentos, depois ainda da entrada do Nestrosa, do Marino, né, no caso agora. E eu queria que falta um pouco de perguntar se falta um pouco de tranquilidade da equipe, às vezes, dependendo da partida, de sentir mais o jogo, de trocar mais o passe e chamar o adversário para si, do que se desesperar e tentar fazer o segundo gol. Obrigado. Eu concordo assim, com a tua observação. Eu acho que naquela hora a gente não podia abrir o jogo, e a gente acelerou sem necessidade nesse momento. E a gente errou alguns passes. Nós erramos assim, a gente não tinha errado quase passe do jogo todo. Nesse momento final, a gente errou uns 4 passes fáceis. E aí deu a posse para o time da Chapecoense e eles se lançaram no ataque. Então, especificamente na reta final do jogo, eu acho que a gente ia ter um pouco mais de tranquilidade com a posse, só que se der tranquilidade para a posse ser atrás do adversário, a gente vai ter que fazer uso do goleiro lá. Porque o jogador vai pressionar, você vai usar, geralmente você vai ser pressionado, vai dar passe para trás, e a gente tem que saber jogar com isso. E atrair, às vezes vai sair com bola longa, às vezes tem que sair com bola curta, depende do que o jogo pedir. E, além disso, eu acho que a gente, quando a gente estava com o resultado, a gente estava saindo, a Chapecoense teve que mudar, e a gente estava saindo, às vezes, muito descompactado, criando uns espaços que não teve no primeiro tempo. No primeiro tempo, não, até a parada técnica. A gente estava pressionando, mas o time acompanhava e botava o pé com a linha alta, e a gente ficava compactado. A gente começou a ficar um pouco espaçado no momento final do jogo e ficou perigoso, por isso que teve essa truncação que você citou. Bem observado. Diniz, Pedro Neville, TV Globo. O Vasco mandou no jogo, criou mais, e aquele gol no final doeu na torcida. E como o amigo citou, no ano passado, 52% de aproveitamento em São Januário. Foram 15 jogos, 7 vitórias. Mais uma vez deixou escapar.
subir de rendimento aqui em São Januário é uma questão que mexe contigo. E quero saber também onde é que você coloca o Vasco nessa briga pelo Campeonato Brasileiro ali, em que lugar? Mexe comigo, sim, não ganhar aqui em São Januário. Muito. Acho que aqui é a casa do Vasco e mexe muito desde o ano passado. E é uma coisa um pouco difícil de explicar, porque a gente fez partidas aqui, você tem algumas para trás aí, que a gente teve domínio quase completo do jogo e também não conseguiu vencer. Eu acho que a gente tem que conseguir reverter o domínio em vitórias, que é uma característica do Vasco em toda a sua história. Em relação à briga do Vasco, o Vasco vai postular sempre onde eu tivesse as melhores posições. Inclusive, a gente vai, é sempre o próximo jogo. Mas o time tem força para poder brigar. Para brigar pelo máximo que a gente conseguir. Eu já falei isso mais de uma vez. Então, no time do Vasco, tem que pensar em todas as competições. Para mim, pessoalmente, tem que, no mínimo, pensar em ser campeão em todas as competições. Pensar e sonhar com isso. Isso eu não vou mudar nunca. Como vai terminar o campeonato, eu não sei. Esse é um sonho que eu tenho. Um sonho grande. Eu sonhava em ser campeão com o Audax, você acha que eu vou sonhar o quê com o Vasco? Esse é o meu sonho. O meu sonho é ser campeão com o Vasco do bom número de competições que a gente conseguir. O ano passado bateu na trave na Copa do Brasil. Ficou muito pertinho. Então, o meu sonho particular é esse. Tudo bem, Diniz? Boa noite. O assunto de ter muito volume de jogo, né, e acabar não conseguindo concluir tanto em não conseguir efetivamente fazer os gols, ele não é uma novidade, de uma forma geral, que você lida com isso. Eu queria ouvir de você como lidar nesse momento com o grupo quando... Porque parece que essa situação ela bota uma tônica de minar a confiança, né? Parece que quanto menos a bola entra, vai minando mais ainda e a coisa vai virando uma bola de neve, assim. Você que, enfim, já passou por isso em outros momentos, eu queria que você explicasse como conduzir, sabe? Para que a coisa não vá crescendo e não vá minando também a confiança do torcedor. E eu sei também que você já falou muito do Brenner, mas chama atenção um jogador que está fazendo a sua segunda partida, né? Ouviu que, enfim, vai da torcida. Eu vi que você deu um abraço nele e falou, vocês têm uma boa relação e falou alguma coisa no ouvido dele. Queria, já que a gente está falando de confiança, que você fale um pouco disso também, como conduzir com o Brenner, o que você puder falar, o que você falou para ele nessa ideia de é só o seu segundo jogo, enfim, e é o início, né, de uma trajetória. Mas com o Brenner é isso mesmo. No fundo, ele se colocou à disposição sem praticamente treinar com o time, chegou e botou a cara. Não falou assim, estou fora de forma, preciso de tempo para treinar. Isso é uma coisa louvável também. Eu vou lembrar o Caio Jorge, quando chegou no Cruzeiro em 2024, vocês devem lembrar o que aconteceu com o Caio Jorge. Foi vaiado, foi estilizado, quis bater um pênalti, errou. E aí o Caio Jorge, depois de 6 meses, passou, finalzinho de 2024, eu tive com ele lá. Na minha chegada, ele coincidiu dele começar a fazer mais gols, aí machucou, e o ano passado foi o grande destaque do Campeonato Brasileiro. Então, essas coisas são comuns de acontecer. É uma readaptação, ele estava muito tempo sem jogar. O tempo do Brenner sem jogar na Udinese foi grande. Depois ele teve esse período curto que ele jogou no Cincinnati. Então, ele precisa de ritmo, mas é um jogador que eu confio bastante e é um jogador muito talentoso. E o que hoje ele é mais cobrado, que ele foi mal, é naquilo que ele costuma ser fatal, que é na capacidade dele de finalizar e marcar gols. Em relação à confiança, eu acho que o time mostrou muita confiança hoje para jogar e para criar. Eu ia estar muito preocupado se o time não estivesse criando. Eu ia estar muito mais preocupado. É que eu não estou preocupado. Toda vez que não ganha, a gente fica preocupado. Mas estaria muito mais preocupado se a gente não estivesse criando situações de gol, se o time estivesse se acovardando, e não foi o que aconteceu com o time. O time, em termos de jogar futebol, deu uma boa resposta hoje. Diniz, boa noite. Igor Dorileu, da Band. Por conta dos resultados recentes, você acha que o clássico de domingo pode ganhar uma importância ainda maior, que uma vitória pode ter um peso maior positivo para o seu trabalho, para o Vasco, para poder acalmar os ânimos de fora para dentro? Eu ia falar até em aumentar a confiança também, você já falou que a confiança você observa que está em alta, mas principalmente nesse sentido, de acalmar um pouco os ânimos, um clássico, e também tem a questão da classificação no Campeonato Carioca. Obviamente que o clássico, ganhar já ajuda, ganhar sempre ajuda na confiança. E sendo um clássico, ajuda mais ainda para qualquer time. Isso aí é uma coisa clássica, como o clássico é uma coisa clássica. Clássico sempre muda humores. Eu acho assim que pela partida de hoje, que você falou da confiança, o time mostrou confiança para jogar. O time também entrou pressionado hoje para ganhar da Chapecoense em São Januário e soube se comportar bem. O que a gente não soube foi fazer os gols, que a gente teve muita chance. Boa noite, Diniz. Pedro Cobaia do Lance. Acho que é um consenso que o Vasco...
Cara, o Diniz fala muito bem, ele se defende muito bem, explica muito bem. Isso ajuda ele, até na trajetória dele, na carreira dele. Em relação ao Brenner, o Brenner não precisa de adaptação, né? Não precisa de entrosamento. O Brenner é um jogador rodado, jogou em vários clubes, é um jogador diferenciado e é uma questão de tempo. Ele perdeu muitos gols, mas já participou mais do jogo. No primeiro jogo ele nem tocou na bola quase. Então é uma questão de tempo. Eu também estou ansioso e chateado, assim como vocês, mas eu não vejo culpa do Diniz. Sinceramente, eu não vejo. Fez hoje, em termos de criação, a melhor partida do ano sob seu comando. Eu queria saber, um discurso que a gente costuma ver, o Vasco é um time que finaliza muito, mas que às vezes falta capricho, falta de inspiração para finalizar. Eu queria saber, na sua opinião, o que se deve a isso? É difícil falar. Eu acho que faltou inspiração mesmo. Inspiração, como faltou no jogo do Madureira. O Puma, que é um jogador inspirado para fazer gol, que é um jogador que tem uma certa intimidade com o gol, errou pênalti, teve... Por exemplo, o Puma fez lá contra o Boa Vista, ele fez 2 gols, um deles um chute, assim, difícil de fazer um gol daquele, contra o Boa Vista. Né? Teve finalizações muito mais fáceis contra o Madureira, que a bola não entrou. Hoje, então, a gente teve muito mais chances fáceis do que até contra o próprio Madureira não conseguiu. E faltou inspiração mesmo. Não que falta treino, tem jogador que não é só treino, jogador que tem intimidade com o gol e a bola não entrou. Não é uma coisa só de treinar. É uma coisa, porque treinar a gente treina e treina muito. Simplesmente hoje a bola teimou em não entrar. Eu acredito que ela vai começar a entrar. A gente tem que continuar a produção e tem que continuar marcando bem, que a gente marcou bem hoje. O time da Chapecoense fez 4 gols no Santos. Fez 4 gols no Criciúma, que é um bom time também no Campeonato Catarinense recentemente. Então não é um time qualquer que subiu com todos os méritos do ano passado. Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Depois vocês vão acompanhar quantos times vão finalizar 11 bolas dentro do gol do Chapecoense no campeonato e ter 7 chances claras. Então não é uma coisa, a partida de hoje tem que saber o que aconteceu. Não tem nada de acomodação, porque o mais importante era vencer. E a gente não venceu. Mas a gente tem que saber reconhecer aquilo que teve de positivo e corrigir os erros que a gente sempre tem procurado fazer. Diniz aqui, boa noite. Vitor Seta, do Jornal Globo. Eu queria te perguntar sobre o Cuiabano, que o Vasco hoje oficializou o acerto com o Cuiabano. Eu queria te perguntar como você vê a chegada do Cuiabano em termos de disputa por posição no elenco, se você vê ele como um lateral, se você vê ele como uma peça mais para o meio campo, para o setor ofensivo ali, ou se disputa a posição com o Piton. E ele se colocou à disposição para jogar no Clássico, se fosse da sua decisão. Você pensa em utilizar, relacionar ele para o Clássico já? Não, no Clássico ele está fora, porque ele não vai ter tempo hábil de inscrição. Ele só vai ter condição relacionado para quarta-feira. Tá? E ele veio, de fato, para jogar na posição dele de lateral. Obrigado, Diniz. Boa noite. É o básico, né? Explicou o que tinha que explicar, falou o que tinha que falar, chorou o que tinha que chorar e a gente continua chorando aí. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo aí do Fernando Diniz. Eu não vi muita novidade, mais do mesmo na fala. Realmente o jogo foi diferente, mas resultado igual. É aquilo que está todo mundo falando aí nas redes sociais, né? Jogamos como nunca, não ganhamos como sempre. Não tem muito o que falar mais, é esperar o próximo jogo e vida que segue. A gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta. Tamo junto. Saudações vascaínas. Fui.